Então, falamos aqui do movimento de rotação que a Terra faz, né? Ela girando em torno dela mesma, que é o que gera esse intervalo de tempo que a gente chama de dia, né? A parte iluminada, a parte escura, que forma o dia. Agora a gente vai precisar falar do outro movimento que a Terra faz. Então, deixa eu abrir aqui. Um movimento agora que o planeta faz em volta do Sol, certo? Isso também já é sabido desde antes de Cristo, dos astrônomos da Grécia Antiga, e que isso também gera um intervalo de tempo que a gente usa muito, e a gente vai precisar falar dele. Né? Então, quando a Terra dá uma volta inteira em torno do Sol, gera-se a definição que a gente chama, esse intervalo de tempo chamado ano. Tudo bem, até aí isso não é novidade para ninguém, vocês já devem saber disso há muito tempo. Agora, ao longo desse intervalo de tempo chamado ano, tem alguns períodos que faz mais calor e outros períodos que faz mais frio em certas regiões, o que a gente chama de estações do ano. Agora é que eu quero saber, o que determina essas estações? Há quem diga que é que durante essa volta da Terra em torno do Sol, tem períodos que a Terra fica mais próxima do Sol e outros mais afastada do Sol. É verdade, mas essa diferença é muito pequena, ela é irrelevante, né, para gerar essa diferença de temperatura. Então, de fato, esse tracejado aqui, essa órbita, né, a trajetória que a Terra percorre em torno do Sol, ela é um círculo ligeiramente achatado, é uma elipse. Só que assim, é ligeiramente achatado. Tá? Então é praticamente um círculo. Então essa diferença que tem de distância em um ponto aqui e um ponto aqui do Sol é microscópica, isso não faz diferença. O que faz diferença é outra coisa. O que determina isso, meus amigos, é que aquele eixo de rotação da Terra ele não é perpendicular ao plano da órbita. Ele tem uma inclinação, certo? É essa inclinação que faz a diferença. Tem uma comparação que eu gosto de fazer, é como se você pegar uma lanterna. Tá? Então, pega uma lanterna e coloca ela perpendicular a uma parede. Aí acende a lanterna. Aí você vai ver uma certa iluminação aqui na parede. Mas se você inclinar um pouco essa lanterna, a luz que vai sair dela, ela vai espalhar mais pela parede. Tá? Então não vai ficar concentrado como estava antes, tá? Trazendo mais luz e, portanto, mais energia para uma região menor. Quando você inclina, nesse lance de espalhar essa luz, portanto, essa energia, portanto, esse calor, vai dar diferença no aquecimento. Bom, obviamente, essa primeira tela aqui, o desenho está todo fora de escala, tá? O tamanho da Terra, o tamanho do Sol, a distância entre eles não está nessa escala, mas aqui eu coloquei com esses tamanhos para a gente conseguir visualizar melhor as coisas. Mas deixa eu mostrar em escala para a gente ter uma ideia de outra coisa agora. Agora sim, a gente tem um desenho em escala. Então aqui o tamanho do Sol, o tamanho da Terra, que nem dá para ver com essa janela, e aqui a escala correta também da trajetória da órbita da Terra em torno do Sol. Então aquilo que eu falei é praticamente um círculo, tá? É uma elipse pouquíssimo achatada, mas o que eu quero mostrar é o seguinte. Deixa eu construir aqui alguns raios solares. Então assim, o Sol está aqui, ele vai emitir raio solar para tudo que é lado, certo? Então a Terra está aqui, mas tem raio solar vindo para cá, por exemplo. Tá? Claro que eu só vou me preocupar agora com os raios solares que estão indo na direção da Terra. Então vamos colocar aqui alguns raios solares. Eu sei que vocês podem não acreditar, mas aqui tem vários raios solares. Eu vou precisar dar um zoom na figura para vocês perceberem isso. Vai dar esse bug na imagem, mas desconsiderem, tá? Aqui continua sendo o Sol, aqui é como se fosse a superfície do Sol, essa parede aqui. Pronto, a gente tem aí todos esses raios solares que eu desenhei, todos eles estão saindo do centro do Sol, do centro desse círculo aqui, tá? Isso aqui é um círculo. E aí, vamos ver como que eles chegam lá na superfície da Terra. Tudo bem? Então eu vou desfazer o zoom.
Bom, eu só fiz essa construção aqui para a gente ter mais claro que, por conta dessa distância enorme entre o céu, entre a Terra e o Sol, e os tamanhos, né, o Sol muito maior do que a Terra, acontece isso de que os raios solares, essas retas aqui, elas parecem paralelas, concordam? Mas elas não são. Tá? Eu construí todas essas aqui estão saindo do mesmo ponto, o centro do Sol. Só que o negócio é tão longe, e ele é tão maior do que a Terra é tão pequena em comparação ao Sol, e está tão distante, que dá essa impressão, que parece que os raios solares chegam aqui todos paralelos à superfície da Terra. Tá? E a gente, claro, que vai considerar isso, porque assim, é uma diferença tão microscópica que não faz sentido considerar qualquer coisa diferente. Certo? Então a gente vai considerar isso, que todos os raios solares chegam praticamente perpendiculares à superfície da Terra. Half of the Earth tilted towards the sun, the same amount of solar radiation is spread across less space than it is on the other half, so there's more heat energy laid down per area. This causes what we call summer and winter for the other half. Aqui é como se fosse o contrário daquela coisa que eu falei, né? Não é a lanterna que inclina, é a parede que inclina. A lanterna, que é o Sol, fica parada lá com aquele canhão de luz, e aí chega nessa parede inclinada, tá? Então aqui ele mostra um raio de Sol que chega concentrado numa certa regiãozinha menor, portanto vai ter uma certa concentração de energia ali, e aqui um outro raio de Sol, só que ele incide espalhando, que o calor que provoca aqui é menor do que o calor que provoca aqui. Tá? Então por isso que separa do Equador, nos diferentes hemisférios, né, norte e sul, vai ter uma parte que aqui vai ficar mais quente e vai ter uma parte que a outra parte vai ficar mais quente. Tá? And winter. Né? Nesse caso aqui, o hemisfério sul está no verão e, consequentemente, o hemisfério norte está no inverno. E agora, para a gente tratar de mais uma unidade de tempo, eu quero saber o seguinte. O que é um fuso horário? Provavelmente você já deve ter ouvido falar disso, tá? Então, queria que vocês tentassem explicar o que significa isso. Então, vou voltar àquela imagem do nosso planeta lá no espaço, tá? Então, tem momentos durante aquele intervalo de tempo chamado dia que vai ter uma parte que está iluminada, outra parte que não está vendo a luz do Sol, tá? E aí, ao longo desse período de rotação, a gente vai fazer subdivisões, tá? Para refinar essa unidade de tempo dia, certo? E é uma coisa muito similar a isso aqui, né? Aos gominhos de uma tangerina. Tá? Então, o fuso horário é a gente pegar o nosso planeta Terra e dividir ela como se fossem gominhos da tangerina. Tá? E aí cada gominho desse vai estar em uma parte que está mais ou menos iluminada pela luz solar naquele momento. Então eu queria que vocês tentassem imaginar o planeta dividido em gominhos. E aí, quantos gominhos então quantos fusos horários que a Terra tem? Bom, também é uma coisa arbitrária, é uma decisão arbitrária, que a gente dividiu o planeta em 24 gominhos, em 24 fusos. Poderia ser 30, poderia ser 14, tanto faz. Tá? Mas, tradicionalmente, ficou isso de 24, baseado no sistema numérico dos babilônicos, provavelmente, que era um sistema de base 12. Tá? Então, 12 horas para o período iluminado, 12 horas para o período escuro, a grosso modo. Então ficou essas 24 divisões do planeta, esses 24 gominhos, que a gente chama de fuso horário. Para as questões a seguir, considere a Terra dividida em fusos horários de mesmo tamanho. Então, pega aquele planeta todo, divide em 24 gominhos idênticos. Na prática não é exatamente assim, já eu vou falar sobre isso, né? Por questões práticas aí de marcação do horário, mas inicialmente vamos pensar assim, ok? Então vamos lá. Qual a medida do ângulo central de cada fuso horário? Bom, vamos pensar aqui. Então vamos pegar aqui aquela representação que a gente tinha feito do nosso lindo planetinha e ver o seguinte. Imaginando o gominho da tangerina, as divisões vão ser por meridianos, né? Então os cortes vão ter que passar pelos polos. Pronto, vou partir do meridiano de Greenwich como o primeiro fuso aqui, aqueles 24. Então pronto.
Isso aqui seria um dos gomos daquela minha tangerina. Lembra como a gente marcou a longitude, né? Que era esse ângulo central aqui. Vou pintar aqui de amarelo. Aquele ângulo central dessa abertura em relação... Opa, ficou muito feio. Aqui em relação a essa distância da linha do Equador. Certo? E que é essa pergunta que eu estou fazendo. Deixa eu voltar lá. Aqui, qual a medida do ângulo central de cada fuso horário? Né? Se eu estou considerando todos do mesmo tamanho, então eu tenho que imaginar todos os fusos dando uma volta aqui nessa linha do Equador. Vamos tomar a linha do Equador como referência. Eu teria os 360 graus da volta de todos os 24 fusos. Se eu quero saber de cada um desses gominhos, de cada fuso aí, então eu tenho que pegar, passar para cá, e fazer 360 graus dividido pelos 24 fusos. Tá? Simplificando isso aí, vamos fazer aos pouquinhos, né? 15 graus em cada fuso horário aqui. Então essa medida aqui desse ângulo é de 15 graus. Cada fuso horário tem esse ângulo central, desse gominho de 15 graus. Certo? Ou seja, lembra que a gente marca a longitude pelo valor desse ângulo central. Então, se eu estou nesse ponto aqui, onde já termina o primeiro fuso horário leste, aqui em relação a Greenwich, eu sei que eu estou na longitude 15, leste. Se são 18 horas em Greenwich, que horas são em uma ilha localizada a longitude de 40 graus oeste? Né? W, oeste, o leste é a letra E, né? De east. Então, repara que aqui a gente já vai vinculando a localização com o horário, certo? A posição no globo terrestre com essa coisa que a gente definiu dos fusos horários. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, em vez da gente tratar dessas representações no globo terrestre, que fica mais difícil da gente ver em 3D, vamos agora voltar para a representação em planisfério, tá? Já que a gente já conhece todos os elementos agora do sistema de coordenadas, né? Sabe o que é longitude e latitude? Então vamos tratar disso numa representação plana do globo, que fica mais fácil da gente entender, da gente trabalhar um sistema de coordenadas, ok? Então eu peguei a figura aqui do que são de fato os fusos horários, certo? Então repara, vou pegar aqui do Brasil mesmo, tá? O Brasil ele está, boa parte dele, ele tem mais de um fuso horário, né? Repara, ele tem 3 fusos horários, ainda tem um quarto fuso horário aqui, mas a parte continental tem 3 fusos horários. Essa parte aqui que pega Nordeste, Sudeste, tudo, ele está praticamente todo em um mesmo daqueles gominhos iguais. Tá? Repara que tem parte aqui do Pará, por exemplo, uma parte aqui do Rio Grande do Sul, uma parte do extremo do Nordeste aqui, do extremo leste do Brasil, que vaza daquele gominho original. Só que, claro, não faz muito sentido um pedaço do Rio Grande do Sul ter um certo horário e a cidade vizinha está em outro fuso horário. Aí causa mais confusão do que deveria. Então, por isso que eu tive que considerar lá naquele enunciado que todos os fusos horários têm o mesmo tamanho. Na prática, não é, certo? Mas é baseado nisso que são construídos os fusos horários. Então, essas barrinhas aqui, todas têm originalmente aquele ângulo central de 15 graus que a gente calculou. E aí, pelas divisões geográficas, como convier, aí vão fazendo as adaptações necessárias. Deixa eu dar um pouco de zoom aqui na imagem. Eu quero o meridiano de Greenwich, para a gente fazer aquela questão. Então está aqui, meridiano 0, o de Greenwich, que passa aqui na cidade de Londres. Tá? Então tudo isso aqui é 15 graus. Onde seria o 40 graus oeste? Considerando o meridiano de Greenwich, são 6 horas aqui. Então toda essa região aqui está no fuso horário, que marca esse mesmo horário de 6 horas. Tá? Então, se eu andar para oeste, 40 graus, eu vou andar, um fuso horário aqui dá 15 graus, a gente viu lá, cada ângulo central é 15 graus, mais um fuso, 30, tá? E aqui, esse aqui é 45, então 40 está um pouquinho antes do centro desse fuso horário aqui, certo? Então vai estar mais ou menos aqui,
que são então 3 fusos horários a menos. Vamos escrever essas coisas. Vou colocar o meridiano de Greenwich aqui, Equador aqui, Greenwich, tá aqui norte, sul, oeste, leste. Bom, então 15 graus andando para o oeste, eu chego no meio daquele primeiro fuso horário. Aqui então está no 15 graus oeste. Andando mais 15 graus, eu chego no centro do outro fuso horário. Aqui é 1 hora menos. Aqui o 30 graus menos 2 horas em relação ao horário daqui. Aqui seria o horário 0. 0 grau e horário 0. E aqui, andando mais 15 graus para a esquerda, eu vou ter o fuso horário o meridiano da posição do 45 graus, de longitude 45 graus. Então aqui é o meio do fuso horário. Tá? Então o 40 está muito pertinho aqui do 45. Vai estar aqui assim, 40 graus. Não chega a pegar nesse fuso horário do 30, né? Ele está mais perto do 45 do que do 30. Né? Se a gente pensar que o fuso horário de Greenwich, ele pega da metade do 15, né? Tanto para a direita, tanto para oeste quanto para leste. Tá? Então aqui a fronteira entre os fusos horários, pensando em todos do mesmo tamanho, seria o 7,5. Tá? Metade do 15. Aqui eu andei para o leste só para... Aqui está muito congestionado, mas vou colocar também aqui. 7,5 graus para o oeste é onde termina aquele gominho do fuso horário de Greenwich. Tá? Então esse aqui vai estar a uma terceira hora, um terceiro fuso horário a menos de Greenwich. Lembrando do movimento, do sentido de rotação da Terra, que eu falei que é sempre do oeste para o leste. Tá? E aí a vantagem da gente fazer a representação com o norte voltado para cima é que, deixa eu voltar aqui naquela imagem, é que os fusos horários ficam organizados como a gente está acostumado a ver a reta numérica. Né? Então avança 1 hora olhando para a direita, né? Indo para a direita, e regride 1 hora, né? Ainda vai chegar aqui, está andando nessa direção. Tá? Então, se for meio-dia aqui, está com o sol aqui a pino. Tá? Esse aqui, daqui a 1 hora vai chegar no sol a pino. Esse aqui, daqui a 2 horas vai chegar no sol a pino. Certo? Então, o fuso horário vai decrescendo para a esquerda. Então, se aqui são 18 horas, aqui vão ser 3 horas a menos. 3 horas a menos. Portanto, aqui vão ser 15 horas. Esse 8 ficou feio. Deixa eu endireitar. Aí.